Um homem acampando com a esposa e amigos estava perto de uma zona habitada por leões e sabia disso. Seu objetivo era ajudar essas criaturas, mas em uma noite, enquanto saía para fazer suas necessidades, acabou surpreendido da pior forma possível, emboscado por um dos animais que queria proteger. Os leões do deserto da Namíbia, na África, são uma pequena população adaptada às condições extremas de um dos desertos mais antigos do planeta. Ao longo de milhões de anos, a fauna e a flora da região evoluíram para sobreviver ao clima extremamente seco. Esses leões desenvolveram comportamentos que lhes permitem viver com pouca água, obtendo parte da hidratação a partir de suas presas e percorrendo grandes distâncias em busca de alimento. Apesar de sua população ser pequena e vulnerável, eles são um símbolo importante da vida selvagem da Namíbia e são monitorados e protegidos por programas de conservação. Além de sua adaptação ao ambiente árido, esses leões também apresentam comportamentos diferentes de outras populações da espécie. Eles costumam percorrer distâncias muito maiores em busca de presas e podem caçar animais como oryx, zebras e até focas ao longo da costa. Por viverem em áreas onde também existem comunidades humanas e fazendas de subsistência, sua conservação envolve um delicado equilíbrio entre a proteção da vida selvagem e a convivência com as populações locais. Bernd Cabell era um empresário de 59 anos e apoiador da conservação dos animais e da natureza. Embora não trabalhasse com isso, era muito empenhado em pautas ambientais. Ele era dono de uma loja de veículos para safaris e acessórios para esses mesmos veículos, além de equipamentos para acampamentos, atividades ao ar livre e sobrevivencialismo. Bernd tinha uma boa situação financeira, mas isso nunca o tornou diferente. Desde sempre, usou boa parte de sua fortuna para apoiar os ideais que defendia. Em especial, gostava e fazia o que podia para ajudar os leões do deserto. Ele tinha um sentimento mais que especial por esses grandes predadores. Ao longo de sua vida, ele fez enormes quantias de doações para preservar a existência dura e difícil desses animais. Todo o seu empenho era conhecido, e isso o tornava influente. Uma instituição de monitoramento e cuidado da vida selvagem, em reconhecimento ao seu esforço, chegou a nomear em sua homenagem um dos leões da região. Contudo, esse leão começou a invadir fazendas e matar animais, o que acabou culminando em sua morte. Com quase 60 anos, Bernd queria diminuir o ritmo e se aposentar. Seus 2 filhos, já adultos, estavam cuidando dos negócios há algum tempo e dessa vez ele se sentia pronto para passar de vez seu legado e se afastar de sua loja. Dessa forma, ele falou com a esposa, Connie, e ela concordou com tudo. Os dois começaram então a planejar uma viagem de acampamento com amigos para aproveitar um novo começo em suas vidas, um começo em que poderiam fazer as coisas que queriam sem preocupações. Bernd e Connie queriam mergulhar um pouco mais na conservação, mas não apenas pelos seus amados leões do deserto, mas também por outros animais, como os elefantes e rinocerontes, altamente visados por caçadores ilegais e ameaçados de extinção. Eles percebiam que era urgente que esses animais recebessem proteção. Como tinha uma loja de veículos, Bernd montou seu próprio veículo 4x4 e o equipou com os melhores acessórios que conhecia. Eles chegaram a instalar uma barraca no teto do carro para ficarem longe do chão. Assim, não teriam que arriscar montar a barraca em um lugar perigoso. Elevados do chão, estariam bem mais seguros dos animais que pudessem visitá-los. A ideia era começar a nova fase de vida percorrendo toda a costa da Namíbia, de norte a sul, e depois explorar o resto do país. No final de maio de 2025, eles pararam em um acampamento já conhecido por eles, e que era um de seus lugares favoritos para ficar. Eles estavam perto do rio Hoanib, que permanece seco a maior parte do ano. Mesmo assim, funciona como um importante corredor de vida selvagem no deserto, abrigando diversas espécies. O casal escolheu o lugar por causa dos leões. Sabia que era uma área frequentada por eles. Estavam acompanhados por 2 outros carros com amigos que também participavam dos mesmos esforços de conservação. Ao todo, eram 6 campistas. Bernd e seu grande amigo, o fotógrafo de vida selvagem Dirk Heinrich,
haviam ouvido relatos de que os leões estavam extremamente magros, à beira da fome. A Namíbia havia passado recentemente por uma temporada de chuvas excepcionalmente boa, o que fez com que a maior parte das presas migrasse para o interior em busca de pastagens mais verdes, deixando os leões do deserto praticamente sem alimento. Esse foi um dos motivos principais de terem escolhido o lugar. Dirk Heinrich havia conversado com Bernd e disse que tinha participado de um documentário sobre esses leões. Uma leoa chamada Charlie estava com um colar de monitoramento e ele deu a ideia de procurarem ela para ver como estava. Bernd se animou e topou tudo. No rio Hoanibe, eles finalmente montaram um acampamento. Como ventava, posicionaram seus veículos em formato de meia-lua para proteger a fogueira dos fortes ventos vindos das montanhas. Mas aquela fogueira também era um farol para os próprios animais, inclusive os leões. Esses predadores são observados tão de perto por pesquisadores que podem se acostumar um pouco com os humanos, o suficiente para reconhecer que certos cheiros e sons indicam que eles estão por perto. Sempre com fome, esses grandes felinos poderiam ver os campistas como uma fonte fácil de alimento. O grupo jantou e foi dormir cedo. Não houve histórias ao redor da fogueira, nem longas conversas naquela noite. Nenhum daqueles campistas experientes fazia ideia de que havia uma leoa silenciosa observando cada movimento deles na escuridão. Era Charlie que esperava pacientemente, aguardando que alguém se afastasse da segurança que vinha com estar em grupo. Ela os achou primeiro. Mesmo quando todos se recolheram para suas barracas no teto dos veículos, ela continuou deitada em silêncio. Sabia que, eventualmente, alguém apareceria. Por volta de 1h30 da manhã, esse alguém acabou sendo Bernd, que desceu para urinar. Ele saiu da barraca, desceu pela escada do carro e, quando se virou depois de colocar os pés no chão, a leoa já estava a apenas 4 metros de distância. Ele gritou uma única vez antes que ela saltasse sobre ele, cravando os dentes em sua cabeça. Connie foi despertada pelo primeiro grito de surpresa de Bernd. Logo em seguida, ouviu rosnados, barulhos de luta e gritos abafados vindos de baixo. Ela não esperou confirmação. Connie praticamente se lançou para fora da barraca. Era uma queda de quase 2 metros, mas ela atingiu o chão sem medo. Quando os outros 4 campistas olharam para fora de suas barracas, foram recebidos por uma cena horrenda: um leão adulto com a cabeça inteira de Bernd dentro da boca. As garras da leoa estavam cravadas na parte superior do corpo dele, no abraço felino mais mortal possível. E nas costas do leão estava uma mulher gritando desesperadamente e tentando lutar com todas as forças. Connie agarrou o colar rastreador de Charlie e puxou com toda a força, arrastando um animal que pesava quase o dobro dela para longe de Bernd. Connie não tinha mais que 60 quilos e mesmo assim lutou como pôde para espantar a criatura. Felizmente, seu rompante de fúria foi o suficiente para surpreender a leoa a ponto de fazê-la se afastar. Rapidamente, os outros campistas apareceram e intimidaram a fera, que se afastou um pouco mais, mas continuou ali. Os colegas seguravam lanternas, panelas, bastões e facas, prontos para lutar. Eles avançaram contra a leoa e a acertaram, e ela finalmente fugiu para longe. Seu focinho estava coberto de sangue e pedaços de pele agarrados nos dentes. Dirk e Connie arrastaram Bernd para o banco de trás de um dos carros. O rosto dele estava irreconhecível. A garganta, as bochechas e o couro cabeludo estavam completamente rasgados. A camisa estava encharcada de sangue onde as garras haviam atravessado sua carne, mesmo enquanto o colocavam no carro. Eles sabiam que aquelas respirações pesadas eram apenas os últimos suspiros de vida. Eles não tiveram tempo para prestar primeiros socorros. Era arriscado que a leoa voltasse para atacar novamente. Todos entraram em seus carros e foram embora, com a esperança de conseguir salvar Bernd. Ao chegarem ao alojamento mais próximo, pediram uma ambulância. Mas a essa altura, Bernd já estava morto. Quando a ajuda chegou, os oficiais de conservação também apareceram e foram informados com detalhes do ocorrido. Eles foram atrás de Charlie e, com o rastreador em seu pescoço, não tiveram dificuldade em encontrá-la. Ela foi encontrada no acampamento de onde antes tinha fugido,
Mastigando uma das botas de couro que um dos campistas tinha deixado para trás, Connie estava extremamente abalada. Tinha acabado de perder o marido, mas mesmo assim não queria que a fera fosse morta. Ela ligou e pediu que a equipe não matasse a leoa. Afinal, eles é que estavam em seu território. Além disso, matá-la não traria Burnt de volta. Os oficiais cederam e não finalizaram a leoa, porém acabaram mudando de ideia. Charlie rastreou outra fogueira de acampamento na região e rasgou a barraca de um campista, dilacerando o ombro do homem através da lona enquanto ele dormia. Por sorte, esse homem carregava uma arma de fogo legalizada e disparou alguns tiros na escuridão. Um som que Charlie entendeu imediatamente como um aviso para recuar. O homem conseguiu entrar no carro e fugir, mas aquele foi o limite. Charlie agora havia matado um humano, atacado outro e aparentemente desenvolvido o hábito de procurar acampamentos com pessoas. Seu colar de rastreamento tornava fácil localizá-la. Ela foi abatida o mais rápido e humanamente possível. O incidente reabriu um antigo debate. Os esforços de conservação dos leões podem estar desatualizados e precisam urgentemente ser revistos. Também levantou outra questão, a de que depender apenas do financiamento local e do esforço de civis namibianos que dedicam seu tempo e dinheiro simplesmente porque querem proteger sua terra ancestral e sua vida selvagem, talvez seja uma expectativa injusta. A Namíbia precisa fornecer a esses programas profissionais bem treinados, com apoio real. Connie acabou se tornando conhecida. Ela lutou com uma leoa e sobreviveu.